A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco para mais uma EBD online da Alfa e Ômega. E na lição de número 12, a penúltima desse trimestre, onde nós estamos trabalhando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, nós iremos falar sobre a urgência do discipulado. Essa aula, que está datada para o dia 21 de março de 2021, tem por texto áureo Mateus 28:19, que diz bem assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática diz que nós chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Tenha contigo aí, como nós temos sempre falado, um exemplar da Bíblia Sagrada, porque nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, vai aparecer na sua tela. Eu acredito que você tenha a revista também, mas se não, a Bíblia vai te ajudar. E o mesmo está, como no texto áureo, em Mateus 28, diz: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Sim, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou dizendo-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda em Atos 2, 42, 47, o texto vai dizer que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haveriam de salvar. Coisa linda é essa leitura bíblica no texto de Atos e também no texto de Mateus. No texto de Mateus nós vamos ver três palavras que são maravilhosas e que valem muito a pena no que tange a questão do ensino. O ensino, como nosso comentarista, o discipulado, ele diz que ele acompanha a pregação do evangelho, ele acompanha o ato missionário, o ato de evangelização, ele acompanha a vida cristã desde o princípio, desde o novo nascimento do servo na presença do seu Senhor. Ele é de fundamental importância, porque ele é uma base, onde se implanta a estrutura, e sendo uma base precisa ser bem feito, precisa ser bem trabalhado. É claro que nós não temos nem como esgotar o assunto nessa aula de hoje, vamos dar apenas um apanhado junto aqui com o pastor Ezequiel Soares, acrescentando algumas coisas, Faz parte da formação cristã o discipulado. E então, você, querido professor, você, querido estudante da Escola Bíblica Dominical, alguém que está crescendo na graça e no conhecimento, alguém que está buscando se desenvolver na intimidade com a palavra do seu Senhor, que é o verbo que se fez carne, a expressão do Deus Filho que se manifestou a nós, você que tem crescido em comunhão com Deus e com a palavra dele, você precisa entender que existem alguns assuntos que são importantes. Muitas pessoas não têm investido no ensino, não têm disponibilizado tempo para ensinar, não têm cuidado daqueles que o Senhor traz. Que isso não aconteça com você, antes que você valorize cada oportunidade que tiver de compartilhar da palavra do Senhor e de ensinar, assim instruir para o crescimento. Olha que coisa interessante, isso já tem tudo a ver com o didasco, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Está lá em Mateus, o capítulo 28, essa palavra ensinando aqui é o didasco, Nós conhecemos o termo didática. Didática vem de didasco, didascalo, didaxis, que está relacionado a ensinar, mas não somente ensinar, conversar com outros a fim de instruir. Não é que você é o chatão que sabe tudo e quer toda hora ensinar alguma coisa para alguém, mas todas as nossas conversas, os nossos diálogos, aonde nós estamos, nós enquanto luz
estamos neste mundo, temos sempre algo a contribuir, e que as nossas conversas não sejam tolas, frívolas, que tratem somente de coisas passageiras dessa vida, mas que instruam as pessoas no caminho do céu, que venham contribuir para o crescimento e edificação espiritual e das almas, né, que nos cercam, pronunciar discursos didáticos, né, a nossa fala possa proporcionar o crescimento de alguém, ser um professor, desempenhar o ofício de um professor, né, ensinar alguém, dar a instrução. Isso aqui, instilar doutrina, é fantástico, porque me lembra dos processos, né, que a água passa trocando de estado, né, de líquido para gasoso, de gasoso para líquido, de líquido para sólido, de sólido para líquido, e assim somos nós. Muitas das vezes nós chegamos de uma forma líquida, extremamente influenciável, como o líquido é, e ali nós vamos pegando uma forma, uma estrutura sólida, como passando por um processo, né? Eu me lembro disso, né? Então está em colocar, em instruir. No texto de Deuteronômio está ali, inculcar, tem a ver com essa palavra instilar, né, que é colocar dentro da mente, imprimir, como se fosse um papel em branco, onde você vai estar dando forma, vai estar colocando novas imagens que aquela pessoa não conseguia contemplar, e escritos, preceitos morais, a palavra de Deus, para que aquela pessoa possa ser instruída e venha tomar aquilo como uma regra de fé e prática. É claro que isso pautado pela palavra, né, algo ensinado ou prescrito, explicar ou expor algo. Veja bem, não é só falar, tem que explicar. Veja bem, não é só acusar, apontar, não é só apontar o erro, mas é também apontar o caminho, a direção que vai para a pessoa sair do erro, para a pessoa não somente sair do erro, mas também se colocar no lugar certo, no caminho da esperança, da alegria, o caminho da salvação que nós encontramos por intermédio de Cristo Jesus. Então, ensinando-os a fazer o quê? A guardar. Esse guardar aqui, que é o tereo, é muito interessante, porque está relacionado a alguém que ouve, mas atende cuidadosamente, não somente alguém que ouve, mas está ouvindo, buscando atender, e buscando atender com todo cuidado, com toda diligência, com toda atenção, buscando guardar, tomar conta de algo como aquilo que é precioso. Bem, ensinando, nós temos algo em nós que é a palavra da esperança, que nós estamos instilando, instruindo, ensinando, colocando, imprimindo na vida das pessoas, e elas têm que entender isso. Nós é que temos que colocar esse desejo, essa alegria, esse sabor, né, para que as pessoas se deliciem com essa palavra, porque de fato a palavra do Senhor, ela é mais doce do que o mel. Sim, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é o nosso deleite. Então assim nós precisamos fazer com que as pessoas entendam o valor da palavra, de modo que venha a proteger. Guardarei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, como algo precioso. Esse ensino, o discipulado, algo que precisa ser guardado, preservado, cuidado, né? Manter alguém no estado em que ele está, no contexto de agora manter a pessoa num estado de salvo, né? A salvação, ela se completa no arrebatamento ou na morte do cristão, e é onde ele vai encontrar no descanso. Depois nós vamos tratar isso na próxima aula, falando sobre escatologia, quando ele vai encontrar com Cristo no arrebatamento da igreja, ali para poder passar pelo tribunal de Cristo, receber os galardões. Ou seja, nós estamos numa condição de salvação, de santidade. Ela vai se concretizar, vai finalizar na volta do Senhor, né? Então, conservar, observar, tá vendo? Você vai ensinar a pessoa não somente a ler, mas a meditar, não somente a ler e meditar, mas a atender aquilo que está sendo falado pela palavra, e atender cuidadosamente,
observar. Para quê? Para experimentar, para colocar aquilo na vida dela, para aplicar aquilo na vida dela, né? Mandando, ordenando o que eu vos tenho mandado, né? Aquilo que foi mandado que seja feito, né? Aquilo que foi encarregado de alguém fazer, aquilo que foi ordenado alguém fazer, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tudo aquilo que Jesus falou, depois nós vamos mais à frente ver, tudo aquilo que os apóstolos falaram, né? Tudo aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada é o que foi mandado, é aquilo que é para nós fazermos, aquilo que nós fomos encarregados de cumprir, né? Então nós vemos aqui ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quando a gente se torna discípulo, e eu tenho falado constantemente, já trouxe a palavra aqui, nós vamos ver que a palavra matiete, aquele que ouve, né, e se torna um seguidor, não somente um seguidor, mas que ouve com detalhes, que quer reproduzir todo aquele contexto que eu já trabalhei, né, e você vai entender que não é somente ser um discípulo, existem mensagens simbólicas dentro da Bíblia Sagrada e ela é importante a gente lembrar, e coisas que, o que nós precisamos saber, né? No tópico 2 nós vamos ver que há um tripé, que ele está trabalhando no que tange a palavra, a comunhão e ao serviço, né? Vai falar no tópico 3 acerca do crescimento da igreja que o discipulado proporciona. Mas o que é ser discípulo? O que é ser igreja? O que eu ganho sendo igreja, né? Eu logo de cara passo pelo novo nascimento, 1 Pedro 1,3, né? Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, bem como assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, Paulo falando ainda aos Coríntios na sua segunda carta. Então agora, já que eu fui gerado de novo para uma vida espiritual, andando não mais pela carne, mas pelo Espírito, eu vou ter o meu nome escrito no livro da vida e adorar a todos aqueles que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. De maneira nenhuma seja arriscado o teu nome do livro da vida, né? Então a gente tem um nome escrito no cartório celestial, não com tinta, não com errorex. Antigamente, na minha época de escola, tinha errorex, né, que era que corrigia. Não pode ser comparado àquilo que escreveu o nosso nome no livro da vida. Não foi ouro, não foi prata, foi o precioso sangue de Jesus. Nós fomos agora e constantemente perseveramos em ser lavados pela palavra. Sim, para quê? Para santificar, purificando com a lavagem da palavra, da água, lavagem de água pela palavra. Aqui Paulo está falando acerca do processo de ensino do marido com a esposa, mas esse marido também é um símbolo de Cristo para com a igreja, do nosso Deus Pai, nos ensinando, né? De modo que assim também nós recebemos um novo coração. Ezequiel 36 diz que o Senhor nos dará um novo coração e colocará dentro de nós o seu espírito, né? Tirará o coração de pedra e nos dará um coração de carne. Um coração de pedra ele é duro, um coração de carne ele pode ser trabalhado, ele pulsa o sangue e ele pode bombear a vida, né? E porei dentro de vós o meu espírito, farei que andeis nos meus estatutos. Veja bem que quando você se torna um discípulo, o Senhor transforma o nosso coração, colocando o espírito dele dentro de nós. Ele nos ajuda a andar dentro da palavra. Olha, permita que o Senhor venha quebrar o teu coração. Se você achar que é muito duro, a Bíblia diz em Jeremias 29, se eu não estou equivocado, que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. À medida que você vai ouvindo essas aulas, vai aprendendo na sua escola bíblica, vai ouvindo as pregações, os cultos de doutrina, vai estudando a palavra e o Espírito Santo vai falando contigo, sim, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Permita que o Senhor transforme o teu coração, porque isso também é um privilégio de quem é discípulo. E se você tem gostado dessas aulas, dá um curtir aí, dá um gostei, indica para outras pessoas, compartilha e conta uma experiência de quando você se tornou discípulo aí lá nos comentários, que é a forma da gente se relacionar. Você também vira então um templo do Espírito. 1 Coríntios, Paulo vai escrever no capítulo de número 6, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós,
proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, e não somente nós somos o templo do Espírito, mas recebemos a mente de Cristo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, ainda Paulo escrevendo aos Coríntios. Aí então nós entendemos que agora, fazendo parte do reino, Diego, nós estamos participando de um reino, sim, nós estamos participando do reino do amor de Deus, do reino do amor de Cristo, do reino do amor onde prevalece o amor uns para com os outros e também amando as almas perdidas, promovendo o crescimento do reino. Nesse reino tem vestes de santidade. O rei chegou para bodas e quem estava sem as vestes foram colocados para fora. Existe um padrão que é principalmente interno, mas que acaba se externalizando porque mostra aquilo que está no coração, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Quem está andando na presença do Senhor e faz parte do seu reino, ele se santifica em espírito, alma e corpo. Ele vê como andar, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele se torna então família de Deus, e assim família fala de intimidade de pai para filho, de relacionamento de esposo com esposa, Então nós vamos entender que também quem é discípulo começa a olhar para a sua própria família de uma forma diferente, entendendo como um bem maior que o Senhor o presenteou, valorizando a família que é a base da igreja, Ele vai andar aí entendendo que é esse reino, e esse reino ele tem um rei. Esse reino, como eu já falei, tem suas vestes, tem seus músicos. Então você, enquanto músicos e cantores, enquanto você, alguém que participa do reino do Senhor, você foi chamado para o adorar na beleza da tua santidade. Então você tem que também o ampliar e promover o crescimento desse reino. Mas esse reino, ele também tem as suas leis. Agora não é a lei de Moisés, mas quem cumpre a lei do amor, ele cumpre toda a lei. Veja bem, existe a lei do amor, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como desde já o princípio o ouviste, andai nele, andai em amor. A lei do céu é andar em Cristo, e isso não é fácil, mas nós precisamos tentar entender, e na hora que acontecer conosco, aplicar. Olha lá, andai em espírito e não cumprireis a vontade, os desejos, a sedução, a concupiscência da carne, e andando na lei de Cristo. E olha como é que não é fácil andar na lei de Cristo. Como? Levando as cargas um dos outros. Geralmente a gente quer que alguém se levante para levar a nossa carga, mas o Senhor está convidando-nos a lembrar que melhor é dar do que receber, e que nós fomos convidados a servir, porque Ele, sendo o maior, se fez o menor e servo de todos. A lei de Cristo, levando as cargas uns dos outros. Assim cumprireis as leis de Cristo. Paulo está falando isso para os Gálatas, para a comunidade de judeus e de novos convertidos na Galácia. Bem, então nós entendemos que quando nós estamos caminhando com o Senhor, nós nos tornamos também como a noiva. Olha, jardim fechado. É um jardim que Ele plantou, que Ele tem cultivado e que Ele espera que dê os seus frutos, as suas flores, o bom perfume dele, Nós somos chamados de irmã porque somos também filhos adotados por meio do Filho unigênito de Deus, que agora nos faz ser filhos de Deus. Nós somos chamados também de noiva, aquela que um dia será chamada de esposa. Olha que lindo, manancial fechado e fonte selada. O manancial é aquela fonte de água que está lá debaixo dos lençóis, que corre no secreto. É gente que tem intimidade e que acessa a vida que os mananciais trazem para o solo lá em cima. Fonte, não basta somente conhecer a vida e os segredos, a intimidade que está no oculto, que te busca e te faz sair do superficial, mas também você tem que ser como uma fonte, porque aquele que está em mim, aquele que crê em mim, João 7,38 diz que se torna uma fonte que jorra do seu interior, fluirão
rios de água viva, né? Então nós somos como jardim fechado, como uma irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada, és tu, amada minha, né? Olha lá, ainda Coríntios, nós aparecemos como uma noiva, né? Por Paulo falando que estava zeloso da igreja porque tem preparado para vos apresentar como uma virgem. A virgem aparece também em Mateus 5. Tem gente que está se santificando, é considerado virgem, mas tem gente que é virgem louca e tem gente que é virgem prudente. Quem é prudente está buscando manter o vigor espiritual. É por isso que nós valorizamos a presença do Espírito Santo. Os pentecostais buscam viver no avivamento, não só influenciados pelos dons que o Senhor nos deu para poder fazer a obra dele, mas andar cheio do Espírito, no fruto do Espírito, cheio ali com a candeia, cheio do óleo, que é símbolo do Espírito Santo, para iluminar o seu rosto, e quando o Senhor chegar, ele reconhecer e entrar ali na bodas do seu Senhor. Ninguém sabe, mas à meia-noite vai se ouvir um grito: o noivo vem aí. O noivo vai chegar. Pode ser meia-noite aqui, pode ser meia-noite no Japão, ninguém sabe a hora e nem o dia. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. A igreja, eu e você, estamos dias após dia nos preparando para esse maravilhoso dia de encontro que será com o nosso amado. Nós também nos tornamos trigo, e ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. O joio é comparado à palha. O joio, ele fica sempre exaltado, cheio, porque ele está vazio, mas o trigo não. O trigo, ele se dobra porque ele está cheio. Que você seja cheio do Espírito Santo e viva submisso, dobrado à vontade diante do Senhor, diante da vontade do Senhor. Nós somos como tribo, nós somos o corpo de Cristo, ele é a cabeça, mas vós sois o corpo de Cristo e os seus membros, em particular, escreveu Paulo, 1 Coríntios 12, nós somos também soldados. Há várias passagens sobre os soldados. Ele mesmo, Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo de número 2 da sua segunda carta, diz: sofre comigo, como as aflições de um bom soldado de Cristo. O bom soldado que milita a guerra do Senhor, ele não se mistura com as coisas dessa terra, entre tantas outras coisas que Paulo fala. Paulo nos instrui a como vestir a armadura de Deus, e ali eu acho interessante que é como um soldado que a igreja vai romper essa vida de dificuldades e vai subir no arrebatamento. Olha lá, Cantares capítulo de número 6. Quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Na aula que vem a gente trabalha um pouco mais, mas 1 Tessalonicenses capítulo de número 4 já vai dizer que ouviu-se um toque de trombeta e com voz de alarido. A palavra alarido ali é keleusma, que está relacionada a uma convocação militar. A igreja está numa constante batalha, mas glórias a Deus que é o nosso Senhor, general de guerra, o nosso Senhor Jesus, que nunca perdeu uma batalha. Se você não se alistou ao exército de Cristo, entregue a tua vida para Jesus hoje. Quem não está na presença dele, deixando ele comandar e dar as coordenadas para a batalha, já está perdendo a guerra. Mas o Senhor, ele quer te dar a vitória. Aliás, ele já te deu vitória na cruz do Calvário. Basta você aceitar, abraçar essa oportunidade, entregar a tua vida a ele e permitir que ele te conduza no meio dessa guerra. Eu creio que a vitória é nossa, em nome e pelo sangue de Jesus. Nós somos como soldados, né? Então nós vamos ver que o ensino, a educação cristã, ela era parte extremamente importante, não só como nós valorizamos hoje o ensino teológico, o ensino bíblico, né? Nós vamos ver o comentarista falando que existem muitos temas. Eu trouxe algumas mensagens simbólicas, alegóricas do que é ser igreja, do que é ser discípulo, e ali as matérias dos assuntos teológicos, no que
tange a pneumatologia, saber mais sobre o Espírito Santo, né? No discipulado nós trabalhamos com a questão da Trindade, que o nosso Deus ele é Pai, Filho e Espírito, bem como nós somos Espírito, Alma e Corpo. Nós trabalhamos com a angelologia, que é ensinamos sobre o que são os anjos, né? Falamos também sobre a demonologia, a estrutura dos anjos caídos, como eles estão constantemente guerreando contra o homem, conduzindo eles também ao pecado. Ensinamos sobre o pecado, sobre esse mundo que jaz no maligno. Sim, a martiologia é a doutrina do pecado, mas também falamos da grande obra de expiação, do perdão que Deus nos concedeu por intermédio, a soteriologia fala da salvação em Cristo Jesus, sim, em sua morte e ressurreição, né? Nós trabalhamos com a vida prática cristã, nós trabalhamos também com a ética cristã, com a conduta, né? Ética, eu já falei em algumas aulas passadas, vem de ethos e está relacionado a um estilo de vida, aos costumes de um povo, e nós como povo de Deus, como povo da cruz, como povo da Bíblia. Olha lá os Bíblias, antigamente chamavam os crentes, em especial os pentecostais, o povo que buscava viver de acordo com a Bíblia. O discípulo do Senhor, ele anda de acordo com os ensinos de Jesus e com a doutrina dos apóstolos, de acordo com o que a Bíblia nos ensina. E nós, enquanto pentecostais, supervalorizamos a palavra, que é onde está pautado o nosso discipulado, o nosso ensino, as nossas pregações, e isso é maravilhoso, né? A nossa vida ela está estruturada em cima da palavra, e Paulo ele foi convidado a viver isso e contribuir para o crescimento da igreja que estava em Antioquia. Vendo a necessidade que lá havia, Barnabé foi lá para Tarso buscar Saulo, achando, conduziu-o a Antioquia, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja ensinando muita gente. Sim, é interessante, depois o próprio Espírito Santo vai apartar do meio dos profetas e dos doutores, dos ensinadores, aonde estavam Barnabé e Paulo, e vai apartar para si, vai separar para si e para a obra missionária, né? A obra missionária não acontece sem o ensino, sem a capacitação de novos obreiros que vão se emancipar biblicamente para contribuir para o crescimento de outros. Nós temos que supervalorizar. Elias era um homem de Deus, mas ao invés de valorizar e formar discípulos, ele foi olhar para suas próprias angústias e achou que estava só. Deus então levanta Eliseu. Eliseu foi ser discípulo de Elias, mas Elias não se preocupou prioritariamente em formar um discípulo. Muitas das pessoas boas, elas não veem sequência no seu trabalho porque elas não se preocupam em formar discípulos. Eliseu, diferente de Elias, já se preocupou em formar uma escola de profetas, porque ele acreditava que o trabalho dele poderia ir mais longe, ser mais amplo, se ele formasse pessoas, se ele estivesse instruindo pessoas, e assim a igreja do Senhor está crescendo por intermédio do discipulado. O ensino pode influenciar uma vida, não somente uma vida, mas também uma família toda, uma rua, um bairro, uma cidade, todo um estado, uma nação pode ser influenciado. O mundo inteiro foi impactado pelo cristianismo, sim, pelo ensino de um homem, o homem de Nazaré, pelo ensino de um homem que escolheu sair de dentro do templo e, ao invés de viver uma vida religiosa na Judéia, preferiu a Galileia dos gentios, e lá levantou um grupo de pessoas que iria aprender com ele. Homens simples, homens despreparados, digamos assim, mas que foram instruídos e que continuariam a ser instruídos pelo Espírito Santo. E agora nós vamos ver Paulo escrevendo ao povo de Filipos que
deveremos, assim, enquanto cristãos, valorizar o que nós temos aprendido na palavra de Deus, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz vos será convosco. Nós, enquanto pregadores e ensinadores, obreiros da casa do Senhor, referência, temos sim que ser bons exemplos. O mundo e o próprio Jesus condenou, falando dos fariseus, falou bem assim: olha, ouçam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles não vivem aquilo que eles pregam. Que isso não aconteça na minha e na sua vida, que nós venhamos a viver o que pregamos e pregar o que vivemos. Sim, que nós possamos ser um exemplo para as pessoas, que as pessoas possam olhar para nós e nos ter como uma referência no meio de uma geração tanto sem referência, órfãos espirituais, órfãos emocionais. As pessoas não têm mesmo uma referência de como se portar na vida, nas mais diversas e simples situações da vida. Nós, enquanto servos do Senhor, podemos contribuir, convidando-as a olhar para o nosso estilo de vida, que está pautado de acordo com a palavra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente inteirado, instruído, sabendo de quem o tem aprendido. Desde a infância, Paulo está falando para Timóteo que ele aprendeu a palavra sagrada das Escrituras. Essas palavras, elas podem trazer salvação para ele, para quem ouve. Olha que coisa tremenda, porque essa palavra ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, e não segundo o ensino dos homens, não é segundo somente o ensino religioso, porque o povo foi perseguir Jesus e depois voltou falando: nunca ouvimos ninguém falar como esse homem. Ele não ensina como os fariseus, ele ensina com autoridade. Que você receba autoridade da parte do Senhor, que Deus te dê muita autoridade e unção, que você pregue ensinando e ensine pregando, que jorre conhecimento e dos teus lábios destile conhecimento, mas também destile a unção, o poder, o amor e a doçura que vem do céu, porque você precisa, e eu creio o Senhor há de te ajudar a instruir a tantos que te cercam em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Em todas as áreas da vida, a palavra do Senhor tem a instrução para nós, e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras. Paulo está instruindo a Tito para que ele instrua o povo, para que o povo aprenda a se aplicar a boas obras. A vida cristã não se resume a uma vida no templo. A vida cristã não se resume em palavras, mas ela mais uma vez se externaliza nas nossas práticas, ela se externaliza nas nossas obras. Que o Senhor nos ajude a, em todas as nossas obras, nós sermos frutíferos. Olha lá, que coisa interessante que nós vamos ver aqui, é Atos capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2, a palavra do Senhor vai dizer que não queriam que os discípulos ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Ainda Atos 5, 28, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome e que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? É claro que a religião ela nunca vai gostar do ensino da verdade. Sempre vale a pena lembrar do que o Spurgeon escreveu, falando que a Bíblia contém o que os homens gostam menos: a verdade. Sim, a verdade. Tinha um louvor que falava bem assim: a verdade, ninguém vem a mim pela verdade, eu quero homens que me amem de verdade. O que adianta o erguer das vossas mãos, se na sua adoração não houver sinceridade?
verdade, infelizmente, não tem mais lugar nas nossas salas de escola bíblica. Tem gente que tem medo de falar a verdade e perder o cargo. A verdade, muitas das vezes, não tem mais lugar em muitos dos nossos altares, seja qual for a denominação. As pessoas trocaram a verdade pelo entretenimento. É claro que eu não estou generalizando, e louvado seja Deus que ainda tem os seus remanescentes, aqueles que não abrem mão de pregar e de falar a santa e poderosa palavra de Deus, que é a verdade. Olha lá, em Mateus 5, versículo 1 até o 11, nós vamos ver acerca das bem-aventuranças. Vale a pena falar que bem-aventurado aqui é Macário, aquele que tem a alegria da esperança da salvação, a alegria do céu, né? Jesus vai falar: há uma multidão abrindo sua boca, ensinando. Olha o ensino de Cristo. Vai falar que bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça e também por causa do nome dele. Bem-aventurança aqui para muitos dos que ouvem não são tão bem-aventuranças, mas para Deus são coisas que nos instruem a lembrar da alegria e da esperança da salvação, né? Nós temos que aprender sobre as coisas do céu, porque nós vamos redirecionar os nossos pensamentos e redirecionar o nosso entendimento, a nossa leitura. Vamos fazer uma releitura da vida e ver o que é de fato algo que nos alegra, né? Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Professor, instrua-se. Estudar não é pecado, não. Jesus veio para tirar os teus pecados, não a sua inteligência. Então busque, sim, é claro que com jejum, com oração, buscando diminuir para que ele cresça, mas pesquise, estude, faça seminários teológicos, sim, busque nos originais, contextos antropológicos, sociológicos, busque saber da realidade das pessoas, conheça a geografia bíblica, entenda sobre exegese, sobre hermenêutica, melhore a sua oratória para que você possa falar com o público. Quem me vê pregando sabe que é diferente de como eu estou ministrando a aula, sabe que muitas das vezes é diferente de como nós estamos ali dialogando no dia a dia com aqueles que nos procuram, nos pedindo um aconselhamento, uma palavra, uma ajuda. Sim, porque cada plenária, cada momento, cada mensagem exige uma linguagem diferente e nós vamos nos expressar de forma diferente. E eu creio, professor, que Deus pode te ajudar. E então o convite que eu te faço é que você se dedique, que você entenda que ali existem milhares de pessoas e que elas não podem se dar ao luxo de sair do culto ou da sua aula e falar: não, essa mensagem de hoje não foi para mim. Que o Senhor te revele o centro do coração de cada um deles e ali você possa cultivar essa terra para que essa boa palavra venha a ser semeada e ela venha gerar, fortalecer as suas raízes e ao seu tempo gerar o seu fruto. E claro, quem vai ajudar é o Consolador, é o nosso amado, é o amigo Espírito Santo. Nós não somos nada sem ele, nada fazemos sem ele, assim como nós não podemos fazer nada sem Cristo, mas em Cristo nós damos muito fruto, conforme está escrito em João 15. Ali o Espírito Santo, ele seria enviado pelo Senhor Jesus, conforme está escrito e relatado pelo próprio Senhor Jesus, ali registrado por João em João 14, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja bem que o discipulado e o ensino é algo importante para Deus Pai. Ele é enviado por parte do Pai, é importante para Jesus. Jesus passava a grande maioria de todo o seu ministério ensinando, e isso precisa voltar a ser assim também uma base dos nossos
ministérios, uma base da nossa atuação na obra do Senhor. Devemos priorizar o ensino e também era uma prioridade do Espírito Santo. Era ele quem iria nos ensinar. Para quê? Para que nos lembremos das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e do Salvador, Pedro escrevendo, né, ali a importância dos ensinamentos que eles estavam passando, ensinamentos que aprenderam com Cristo, né? Ali nós vamos ver Atos, capítulo de número 1, versículo de número 2 até 4, nós vamos ver que o Senhor Jesus, enquanto estava ali com ele, antes de ser recebido, ele ainda os ensinou coisas concernentes acerca do reino de Deus. Passou 3 anos e meio ensinando e ainda depois de ressuscitado, antes de ascender, continuou falando das coisas do reino de Deus para que aquilo ficasse forjado, firmado, fincado, cravado, pregado, impregnado e fizesse parte da vida dos discípulos. É um estilo de vida o cristianismo, né? Não é uma filosofia, não é somente uma ideologia, não é somente uma religião, é algo espiritual que nós recebemos a salvação, mas que abrange todo o estilo de vida, abrange todas as áreas da nossa vida. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Essa palavra comparando aqui nos originais, que Paulo está falando em 1 Coríntios 2, é exegesis, né? Ou a exegese, como ela é conhecida, exegesis, né? É a exegese comparando um texto com o outro, buscando fazer uma concordância. A exegese é uma ciência extremamente complexa que exige várias outras ciências agregadas para que você chegue a um conhecimento profundo do assunto, e isso não se resume a uma mensagem. Então, professor, não estude para somente dar uma aula, estude para dar a aula, mas não somente para dar a aula, estude para crescer em conhecimento, para crescer em quebrantamento, para crescer em aprofundamento, na intimidade, no relacionamento teu com o seu Senhor, e isso será notório para todos os estudantes, todos aqueles que te cercam, e já será também uma pregação, de modo que você estará influenciando, estimulando pessoas a buscarem o caminho do conhecimento em Deus, guiados pelo Espírito Santo. Tu, porém, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, o meu amigo. A Bíblia vai dizer que Abraão foi chamado amigo de Deus, Tiago 2,23, porque ele era obediente. E sim, Jesus ainda falou, sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Sim, João 15, mas o 14 também está dizendo que aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, né? Nós entendemos que como Abraão foi chamado amigo de Deus, Moisés, ele era aquele que via a face do Senhor. Olha, o salmista ainda falou que nós somos a geração que veremos e adoraremos ao Senhor face a face, gente que está tete a tete, como é falado no francês, a expressão está relacionada a face, mas não somente face a face, mas na presença de, que é o que instrui, é o que orienta a expressão, né? Nós estamos na presença do Senhor, de modo que nós podemos ser chamados não somente de servos, mas também de amigo, e de amigo ele compartilha intimidade, e é sobre essa intimidade que você vai falar com os seus alunos, com aqueles que estudam e compartilham do conhecimento que você está transmitindo na escola bíblica, né? Você na sua sala, você na sua casa, enquanto pastor da sua casa, enquanto mãe que instrui os seus filhos no caminho do Senhor, enquanto um irmão mais velho, uma irmã mais velha, enquanto um amigo que tem um bom conselho para dar, né? Nós somos alguém que precisa de ser chamado amigo de Deus. Sim, nós temos intimidade com o nosso Senhor. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão. Então nós já vemos aqui que a palavra ela é a base de tudo, nós precisamos valorizar a palavra, e a palavra vai nos levar a uma koinonia, que é a comunhão. O nosso pastor Ezequiel já traz aqui, né? Falamos ali sobre Abraão, sobre Moisés. Nós precisamos ter comunhão. A igreja crescia e todos tinham tudo em comum, eles tinham tudo em comunhão. Ainda Paulo vai falar aos Filipenses que nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, né?
considerando um superior ao outro, valorizando, amando, reconhecendo aquilo que Deus deu ao outro, né? Diminuindo para que o Senhor cresça na sua vida e na vida do outro. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos também dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo os seus irmãos necessitados lhe cerrar as suas mãos, as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e por verdade. Nós temos que amar em verdade. Os discípulos tinham tudo em comum e nós devemos sim proporcionar. Eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos. Hoje não há mais apóstolos como os apóstolos escriturísticos. A palavra apostelho, como eu já tenho trabalhado, é o missionário. Não é esse apóstolo como muitos querem se denominar apóstolo, né? Não precisamos depositar tudo aos pés dos apóstolos como alguns têm vendido a fé. Mas sim, precisamos ser dispenseiros daquilo que Deus coloca em nossas mãos e tentar entender a demanda, a necessidade do outro. Um ótimo tempo é esse em que toda a humanidade vive, onde você, primeiramente, olhando os domésticos da fé, olhando os seus familiares, vai tentar se sensibilizar, pedir ao Senhor que te ajude a fazer uma nova leitura da sua vida e do seu contexto para tentar, se Deus te deu essa possibilidade, contribuir para amenizar a angústia das pessoas, amenizar a angústia e a dificuldade dos seus irmãos, para que não sobre para ti e falte para o outro. Assim era o princípio da igreja primitiva. A comunhão que envolvia aquele povo, a igreja, a unidade, né? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo fôssemos ressuscitados entre os mortos, né? Para a glória de Deus Pai. Romanos, Paulo falando que nós também cremos na ressurreição e que um dia seremos ressuscitados com ele, porque Deus, ele faz que o solitário viva em família. É aquele que deixou o pai e mãe, ganhará pai, mãe e muito mais irmãos. Nós temos muitos irmãos em Cristo Jesus. Assim, pois, a igreja em Jerusalém, na Judéia, Galiléia e Samaria tinham pais e eram edificados e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Veja bem, quando você aceita Jesus, que você se torna um discípulo, você ganha paz. Droga não vai te dar paz, dinheiro também não. Sexo, consumo ou qualquer outra coisa que se materialize nessa vida não vai te proporcionar paz. Muitas pessoas estão tomando ansiolíticos, antidepressivos, estão buscando os mais diversos meios. Eles não são proibidos, mas a paz que você precisa, que talvez esteja te faltando, você precisa depositar a vossa ansiedade no Senhor, lembrando que Ele tem cuidado de vós, que Ele já te concedeu, que você precisa desfrutar, tomar posse, usar essa bênção que é a paz, porque o fruto do Espírito é o amor, é a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso já te foi dado quando você se tornou um discípulo de Jesus. Pede ao Senhor para ativar isso na sua vida, para você usar, para você desfrutar, para você compartilhar, para você ensinar um pouco mais sobre cada um desses atributos de Deus, que agora está também em atividade em nós e que nós podemos viver de uma forma muito prudente nessa vida, mas nos alegrando e com paz. Eles tinham muita paz, mas também, ainda Paulo vai falar lá à igreja em Éfeso, no capítulo número 20, aos nobres, né, aos príncipes, aqueles que eram referência na igreja de Éfeso, ele vai falar, vigiai-vos. Não esquece que durante quase 3 anos eu fiquei ensinando vocês aqui de dia e de noite, admoestando com lágrimas a cada um de vocês. Olha, vigie para não perder o que foi dado. Eu acho interessante o Salomão falando em Provérbios que nós sempre devemos continuar aprendendo, senão em breve esqueceremos até mesmo o que sabemos. Cuidado para que ninguém te tire a tua coroa. Cuidado para que ninguém te tire assim o teu nome do livro da vida. Cuidado, vigia, para que você não perca a esperança, para que você não perca a alegria, para que você não perca a paz, para que você não esqueça que é um soldado, mas que também é noiva, que é a amada, a irmã, a fonte selada, manancial de água viva. Olha, lá, éguas dos carros de Faraó, falou Salomão, né? Os animais mais fortes preparados para batalha.
batalha, símbolo daqueles que servem ao rei. Coisas lindas, muitas mensagens aparecem simbólicas acerca da igreja, acerca de ser um discípulo. Portanto, nós devemos vigiar para não perder esse privilégio de ser chamado amigo, de ser chamado servo e de ser chamado também filho, que você viva sempre ensinando isso aos outros para fortalecer a fé dele e assim também a sua fé seja fortalecida e você não esqueça isso tudo que nós temos aprendido a partir de tudo isso que o ensino ia proporcionando, o Senhor ia acrescentando. É claro que o crescimento precisa ser espiritual, o crescimento precisa ser emocional, as pessoas precisam ser tratadas, elas vão crescendo, mas também isso gerava um crescimento que era numérico. Por que não? As pessoas hoje buscam um crescimento numérico, mas elas não criam estrutura. Veja bem, existe um contexto que é crescer para crescer. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no slide seguinte, mas está relacionado a criar uma estrutura para promover o crescimento. Então nós primeiro precisamos crescer para dentro, crescer para baixo, crescer nas raízes, no fundamento, na palavra, na espiritualidade dos membros, os preparando para receber mais membros, nunca deixando de buscar aquelas outras ovelhas que o Senhor Jesus já morreu para salvar e que estão fora do redil, né? Entendendo tudo isso, e havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé a Antioquia. Depois Barnabé, vendo tudo aquilo, trouxe Paulo, que foi o começo da nossa aula. Então, nós vamos ver que a igreja crescia, o Senhor acrescentava dia após dia aqueles que se iam salvar, né? A igreja de Antioquia era um povo gentil, né? Depois Paulo veio a discipular aquela igreja, e naquela igreja veio aparecer doutores e veio aparecer profetas, e lá o Senhor separou missionários para fazer a obra dele. Ele mesmo separou para ele e para a obra. Veja bem que foram os melhores. Às vezes a gente quer preparar o obreiro para ele ficar no nosso lugar, lá na congregação, e assim prende as pessoas, às vezes limita as pessoas. Não, nós temos que preparar o melhor para que ele vá aonde ninguém quer ir, e lá ele dê o melhor e prepare outros melhores, e assim também pessoas que possam levar o nome do Senhor mais à frente, mas com conhecimento. Gente que valoriza o crescimento, que proporciona o crescimento do outro. O discipulado, ele proporciona o crescimento do outro, e isso gera o crescimento numérico. Então Pedro vai falar bem assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Né? A palavra crescer é afixanome, que é o que eu acabei de falar, aumentar para crescer, criar o contexto para crescer. Isaías ainda fala assim: amplia as tuas estacas, né? Amplia o lugar da tua habitação. Os discípulos de Eliseu falaram: ó, tá pequeno o lugar aqui, vamos para a beira do Jordão para a gente poder crescer, vamos criar uma estrutura para poder crescer. Que Deus te dê as estratégias para que você possa criar as estruturas para que a sua classe possa crescer no conhecimento do Senhor e possa crescer também numericamente, para que a igreja onde você congrega, ela cresça em todas as áreas, assim habilitando as pessoas a serem mais servos de Deus e que venham influenciar a sociedade, assim também manifestando o reino de Deus, e que isso também possa atrair mais pessoas, né? Que a sua família, ela seja uma referência para que outras famílias sejam famílias na presença do Senhor. Aumentar para crescer. Que Deus te ajude a criar as estruturas para que você cresça, e assim a obra do Senhor cresça por intermédio da sua vida. E crescer na graça, que é um sinal de benevolência, aqui, caris, desejo de agradar, né? E crescer na graça e no conhecimento. Essa aqui é favores
a quem não merece. Está relacionado muito essa graça aqui ao poder de Deus. Nós devemos crescer na unção, crescer na comunhão, crescer no poder de Deus, crescer na intimidade, diminuindo para que Ele possa fazer por intermédio das nossas vidas. E no conhecimento, que é gnose, né? Essa palavra gnose, conhecimento, está relacionada a possuir um conhecimento de alguma coisa. Que você conheça a Bíblia Sagrada, que você tenha um conhecimento do Espírito Santo, que você tenha um conhecimento do Deus de Israel, o Criador de todas as coisas, teu papai. Sim, que você possa possuir relações com Ele, com Deus Pai, com Deus Espírito. Sim, a intimidade com o Espírito Santo, que é nosso amigo. Sim, não entristeçais o Espírito Santo, Ele é uma pessoa, né? Não apagueis o Espírito, deixa Ele trabalhar. Ele quer trabalhar em cooperação contigo, mantendo relações com a palavra de Deus, relações com Cristo, na oração e também na leitura da palavra. Conhecimento que distingue, que o Senhor te habilite, te dê sabedoria do céu, sabedoria do alto, um conhecimento profundo nas Escrituras, de modo que as pessoas venham ver algo diferente em ti, que você possa crescer no conhecimento. Mas para isso, né, ali temos a etimologia de gnose do lado direito. Para isso você vai precisar investigar, vai precisar se dedicar, vai precisar buscar ter discernimento. Para quê? Para conhecer com um conhecimento perspicaz, algo que está mais a fundo, mais penetrante, né? Conhecer com discernimento, para poder conhecer e reconhecer Deus em tudo. Sim, e em tudo o Espírito Santo te lembrar. Quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais o Espírito Santo tem condições de te lembrar a vontade de Deus para aquela pessoa, para aquele momento que ela está vivendo. No caso, Deus te usando ali como alguém que está abrindo a palavra do Senhor, como um bom dispenseiro do Senhor, conhecendo o alimento certo, na hora certa, para a pessoa certa. Sim, assim seja na sua classe, assim seja no seu culto de ensino, assim seja no seu culto de pregação, assim seja na praça, no hospital, assim seja em todas as obras evangelísticas que envolvem você e a sua igreja, assim seja na capacitação no discipulado, assim seja na tua casa, você para com tua esposa, você para com os teus filhos, assim também você, mamãe, com os teus filhos, com o teu amigo, com tua amiga, com teu irmão, com aquele que trabalha contigo, que em tudo o Senhor te enche de graça e de conhecimento, e em todo lugar você possa assim manifestar as marcas de Cristo e assim destilar um conhecimento, e todas as tuas falas, as tuas conversas, elas possam instruir as pessoas no caminho da salvação por intermédio de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te use poderosamente para formar novos discípulos, seja em Jerusalém, na Judéia, Samaria, nos confins da terra, em toda a terra, entre todos os povos. O Senhor te abençoe e te use para ensinar a sua maravilhosa palavra. Se você achou legal essa aula, dá o seu curtir, o seu gostei, deixa lá o seu comentário lá embaixo. Uma experiência de classe, de sala de aula, sala de seminário teológico, sala de escola bíblica, ou até mesmo num culto de ensino, uma palavra que você ouviu e gostou há muito tempo, que marcou teu coração, deixa um comentário, deixa um glória a Deus, compartilha essa aula, inscreve-se no nosso canal e, se permitir o Senhor, semana que vem a gente volta falando um pouco mais sobre a nossa bendita esperança. É para lá que nós voltamos os nossos olhos, para o arrebatamento da igreja. O nosso Senhor em breve vem. E enquanto Ele não volta, a gente vai fazendo discípulo, vai pregando a palavra e vai buscando fazer a obra. Deus te abençoe. Tenha um bom final de semana.